Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, Criador abençoe a todos. Este é o canal Sobrevivência, seja bem-vindo à nossa experiência pessoal, aqui com as nossas observações. Você vai ter assuntos bem amplos aqui no canal e também nós continuamos observando a literatura que chamamos de Bíblia. Nós também temos observado a literatura de Qumran, assuntos históricos, científicos e trazendo a pauta aqui alguns vídeos sobre essa experiência pessoal que nós estamos tendo. Aqui está o link do Telegram para você ficar mais perto de nós e o link do WhatsApp também. Eu tenho certeza que você pouco tem visto circulando na internet sobre os assuntos que temos apresentado aqui, da forma que nós temos apresentado. Nós temos um compromisso com os fatos. E vamos lá para o vídeo. O que você vai ver nesse vídeo? Nós vamos falar sobre a origem da Páscoa, da ordem para celebrar, dentro do contexto escriturístico que nós encontramos dentro das Escrituras. Nós vamos falar também sobre a origem da Páscoa do cristianismo, vamos falar sobre a origem da Páscoa do judaísmo e vamos falar sobre a origem da Páscoa dentro da literatura de Qumran, a biblioteca de lá, segundo alguns historiadores, sendo a biblioteca dos hebreus. Nós vamos incluir a escritura, né? Vamos falar sobre o dia que foi reservado, segundo o que encontramos dentro da escritura também, e o horário. Não saia daí, vai valer a pena. E para iniciar, eu quero que você acompanhe os fatos que nós trouxemos aqui. Um fato interessante aí acima, aqui acima está o endereço para você fazer a sua pesquisa depois. Nós vamos falar aqui sobre o cálculo da Páscoa segundo o cristianismo, o início da Páscoa dentro do cristianismo. A Mariane vai ler aqui o negrito aqui embaixo, você pode pesquisar depois. O assunto é bem amplo, se trouxéssemos tudo aqui, ficaria imenso o vídeo. Mas o que diz aqui embaixo, Mariane, na parte em negrito? No ano 325, a data da Páscoa foi unificada graças ao Concílio de Nicéia. A Páscoa passaria a ser no primeiro domingo depois da primeira lua cheia que ocorresse após o equinócio de primavera, ou na mesma data, caso a lua cheia e o equinócio ocorressem no mesmo dia. Então, segundo o Concílio de Nicéia, nós já bem sabemos, segundo a literatura, o cristianismo ele inicia a partir de Constantino, por volta daquele tempo ali, com todos os aparatos, toda a estrutura, mas é no Concílio de Nicéia que eles separam exatamente a data da Páscoa, colocando ela no primeiro dia da semana, que nós chamamos hoje de domingo, dentro do próprio calendário gregoriano, que também é um calendário cristão. Então, dentro desse contexto aqui, os romanos, eles organizaram dentro do cristianismo a fé trazida por eles, a data da Páscoa, de acordo com a orientação, o concílio feito por parte dos bispos no concílio de Nicéia. E dentro da escritura, nós vamos ver como que eles chegaram a essa conclusão e por que que eles se posicionaram dessa maneira. Nós encontramos no capítulo 27 de Mateus, no início do capítulo, a Mariane vai ler um pedacinho aqui para nós entendermos o enredo, o contexto dessa história da Páscoa dentro da literatura cristã. Ora, por ocasião da festa, o governador tinha costumado soltar um preso ao povo, qualquer que eles queriam. E eles tinham então um preso muito conhecido chamado Barrabás. Portanto, tendo eles sido reunidos, Pilatos lhes disse: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Messias? Vocês conhecem o restante da história. Então, você vai encontrar essas informações nos evangelhos, mencionando que a Páscoa era uma festividade
Você encontra isso descrito em Levíticos 23, dentro da própria escritura, literatura cristã também, e dentro da literatura de Qumran. Então, era considerado um dia festivo e era costume soltar o preso, não por parte do contexto ali escriturístico em si, mas dentro do costume tradicional da época, ali partindo dos romanos, da junção com os judeus, né? Que na verdade já existia ali uma fé judaica ali naquele momento. Mateus 26, nós encontramos no capítulo 26, do verso 1 em diante, uma leitura interessante. Aconteceu que o Messias, quando concluiu todas estas palavras, disse aos seus discípulos: Bem tendes sabido que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem é entregue para ser sacrificado. Depois, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo foram reunidos na sala do sumo sacerdote, aquele sendo chamado de Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem o Messias com enganosa maquinação e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. A preocupação, então, daqueles que hoje nós chamamos de judeus, não eram os hebreus. Nós vamos entender essa diferença no decorrer do vídeo, já temos falado isso em outros vídeos também. A preocupação deles é que não ocorresse o alvoroço durante a festa. Qual festa? A Páscoa, mencionada lá também em Levíticos 23. No livro de João, no capítulo 19, no verso 28 em diante, nós encontramos a seguinte informação. Faça a leitura, Mariane, por favor. Depois disso, o Messias, tendo conhecido que todas as coisas têm agora sido completadas, e para que a escritura fosse cumprida, diz: Tenho sede. Um vaso, pois, estava ali depositado, cheio de vinagre. E eles, havendo enchido uma esponja com vinagre e havendo-a posto sobre um isope, chegaram à sua boca. Portanto, o Messias, quando recebeu o vinagre, disse: Tem sido consumado. E ele, havendo inclinado a cabeça, entregou o seu fôlego. Os judeus, pois, para que os corpos não ficassem sobre o madeiro no sábado, uma vez que já era o dia da preparação, rogaram a Pilatos que as pernas deles fossem quebradas e que eles fossem carregados para longe. Então, você conhece a situação aqui, a história, o contexto. Você que é um leitor, a propósito, é muito importante fazer a leitura e conhecer pessoalmente. Você vai perceber que a preocupação deles era de que não ocorresse o tumulto durante a festa, de que o que eles chamam hoje de Jesus fosse morto antes da festa. Eu quero que você entenda, para você que é estudioso e você que tem nos acompanhado, que todas as festividades descritas em Levíticos 23 é considerado um sábado, ou melhor dizendo, um descanso. Então, a preocupação deles de que fosse morto Jesus, como eles dizem, eu vou colocar essa palavra aqui para você entender, ou Messias em si, antes do sábado, para que não houvesse tumulto. Que sábado? A festividade era muito grande. E alguns dizem aqui, não, mas esse sábado aqui se refere à sexta-feira, o sábado após a sexta-feira. Eu vou mostrar para você que não, dentro da escritura dá para ver isso, e depois eu vou te mostrar dentro da lei, né? das ordenanças do Criador. Mas aqui você já percebeu que a preocupação era que os corpos não permanecessem no madeiro durante o descanso. E agora nós vamos entender que descanso é esse, se é o semanal ou se é o festivo. Agora Mateus 27, do verso 57 em diante. E havendo vindo o anoitecer, chegou um homem rico proveniente de junto de Arimateia, por nome José, que também ele foi ensinado e feito discípulo do Messias. Este, havendo ido a Pilatos, pediu-lhe o corpo do Messias. Então Pilatos ordenou o corpo lhe ser dado. José, havendo tomado o corpo, envolveu num limpo lençol de fino linho e pôs
e pôs no seu próprio sepulcro novo. E havendo rolado uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria, a Madalena e a outra Maria, estando assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois do dia da preparação, os principais dos sacerdotes e os fariseus foram juntamente reunidos ao lado de Pilatos, dizendo: Ó Senhor, temos lembrado de que aquele enganador, enquanto ainda estava vivendo, disse: depois de 3 dias, sou ressuscitado. Ordena, pois, o sepulcro ser guardado com segurança até a completação do 3º dia. Não se deu caso que os seus discípulos, havendo chegado de noite, o furtem e digam ao povo: foi ressuscitado proveniente de junto dos mortos, e assim o último engano será pior do que o primeiro. Pilatos lhes disse: tendes a guarda, ide, aguardai-o como tendes sabido. E eles, havendo ido, seguraram o sepulcro com a guarda, havendo selado a pedra. Para quem conhece o tradicionalismo judeu ou o tradicionalismo hebreu, bem sabe que os dias completos para eles são considerados completos. Alguns historiadores dizem que esse comentário aqui se refere, não há necessidade, por exemplo, de Jesus ter passado 3 dias e 3 noites completas dentro do sepulcro. Mas para quem já leu um pouco mais, sabe que ele comparou a morte dele ao momento em que Jonas permaneceu dentro do grande peixe durante 3 dias e 3 noites. Então deveria ser completo os 3 dias e as 3 noites. Agora você vai ver aqui no detalhe que eles vão até o responsável pelo corpo, no caso, no dia seguinte aqui vem dizendo que eles foram até Pilatos. Eles vão até Pilatos e dizem assim, olha, e aqui relata que é um dia depois do dia de preparação. Então, se fosse o dia de preparação do sábado semanal, seria sexta-feira. Se fosse o dia de preparação do sábado festivo judeu, seria a quinta-feira, porque aqui dá-se a entender que o judeu celebrou a Páscoa separado do sábado semanal, mas nós vamos entender todo esse contexto melhor. Mas eu quero que você perceba que havia preocupação deles sobre uma suposta ressurreição, um desaparecimento desse corpo. Em si seria a preocupação deles. A próxima leitura a ser feita, então, nós temos Lucas 23, verso 53 em diante. E havendo tirado ele, o envolveu num lençol de fino linho e o pôs no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém nunca antes esteve, deitando. E era o dia da preparação, e o sábado amanhecia. E também as mulheres que estavam tendo vindo juntamente com ele, provenientes de dentro da Galiléia, havendo seguido atrás, viram o sepulcro e como seu corpo foi deitado. E elas, havendo voltado, prepararam especiarias, unguento e aromático. E, na verdade, repousaram no sábado, conforme o mandamento. Vocês vão perceber aqui que aquela semana houve 2 sábados. Nós vamos explicar isso melhor a partir do verso do capítulo seguinte, né, da leitura seguinte. Mas notem vocês que quando elas auxiliam para que esse corpo seja depositado lá no sepulcro, é véspera de um sábado. E depois é outra véspera de outro sábado. Vocês notem que durante essa semana aqui houveram 2 sábados. Alguns historiadores tentam explicar essa divergência no texto, mas na verdade alguns compreendem e outros têm alguma dificuldade. Aqueles que conhecem o contexto histórico dentro da literatura hebraica sabem muito bem que descanso está relacionado a todas as festividades descritas em Levíticos 23. Então você vai observar aqui uma diferença imensa agora a partir dessa leitura. Capítulo 26, no verso 3 de Mateus, verso 17, perdão, nós encontramos a seguinte leitura, capítulo 26, no verso 17 de Mateus. E no dia anterior aos pães ázimos, vieram os discípulos ao Messias, dizendo-lhe: onde queres que preparemos a Páscoa para tu comeres?
Então, aqui você vai encontrar uma preocupação dos discípulos exatamente no 14º dia, que é o dia que precede os ázimos, onde eles iriam preparar a estrutura toda para que ocorresse a celebração da Páscoa. Ou seja, dá-se a entender que eles celebraram a Páscoa antes dele ser morto. Vamos ver o que nós encontramos a partir do verso 20. O que está escrito a partir do verso 20? E havendo chegado o anoitecer, do mesmo dia 14, ele reclinava-se à mesa com os 12. E estando eles comendo, ele disse: em verdade vos digo que um só de entre vós me trairá. Você vai notar na sequência aqui que, se você for olhar dentro do calendário juliano e gregoriano, esse dia aqui ainda é o dia 14, porque quem observa o calendário gregoriano acha que a virada do dia acontece após a meia-noite. Mas quem conhece a estrutura do calendário do Criador e um pouco também do calendário judaico, percebe que já era 15º dia. A ordem dada em Levíticos, em Deuteronômio, dentro da literatura toda, seja ela bíblica ou dentro da literatura de Qumran, é para que o cordeiro fosse preparado no 14º dia, separado na verdade, mas morto antes do anoitecer, ao crepúsculo, após o sol ali ir adentrando, antes de nascer a primeira estrela, fosse morto o cordeiro. E para que fosse comido à noite, já na noite do 15º dia, como manda toda a estrutura da Escritura. Então, exatamente nesse momento, chegada a noite, o cordeiro, junto com os discípulos, estavam celebrando a Páscoa. E isso ocorre antes dele ser morto e antes de ser sepultado, obviamente. Então aqui você percebe que existe um descanso festivo semanal hebreu, feito, celebrado pelo Cordeiro. Existe um outro celebrado após a morte dele, que nós vamos encontrar isso dentro do contexto, porque você vai perceber lá em cima, voltando um pouquinho aqui atrás, você vai perceber a preocupação dos judeus, Caifás, os sacerdotes e os sumos sacerdotes, em não matar ele durante a festa, mas você percebe que eles pedem para retirar o corpo dele antes da festa, ou seja, o judeu celebrou a festa da Páscoa depois da festa do Cordeiro. Supostamente o Cordeiro celebrou de acordo com a orientação hebreia, e como nós já temos mencionado aqui as diferenças entre os calendários, o judeu celebra depois, exatamente depois da morte dele. Então, para o judeu, após a morte dele, precisamente no 15º dia da semana, eles celebram a Páscoa. E tem um intervalo depois entre o descanso semanal. Nós podemos observar isso aqui através das mulheres, mencionado aqui em Lucas 23, no verso 51, que conforme o mandamento judeu da época, o corpo teria que ser colocado antes de chegar o sábado judeu, esse sábado mencionado aqui, e depois nós temos um intervalo que é o dia de preparação do outro sábado, que chega aqui dentro do contexto da semana, o sábado literal ou descanso literal. Então, você tem praticamente, dentro do contexto histórico, 3 sábados naquela semana. Uma festividade hebreia, de acordo com o figurino todo da estrutura literária encontrada em Qumran e na Bíblia. Você tem uma outra Páscoa festiva judaica e mais o sábado, que é o descanso semanal. Então, historicamente, são 3,
mas agora nós vamos perceber qual deles está de acordo com a Escritura. Quer fazer algum comentário, Mariana? O que as pessoas precisam entender é que da mesma forma que hoje em dia tem feriado que não tem base escriturístico, não tem base em tradicionalismo, mas historicamente falando não tem, né, de acordo com a vontade do Criador. Da mesma forma que tem hoje, né, feriados que envolvem paganismo, envolvem mentiras, na época do Messias também tinha. Exato. Não é diferente dos dias de hoje. Para isso ele veio, para dar testemunho da verdade, dar testemunho daquilo que o Pai, da palavra do Pai, aquilo que o Pai colocou na boca dele para dizer, né, que ele era um testemunho vivo da palavra do Pai. Então as pessoas às vezes confundem, falam que ele morreu no dia 14, outras falam que ele morreu na quinta-feira, outros falam que morreu na sexta, e por aí vai, né, vários tipos de crenças, mas as pessoas se esquecem que naquela época também tinha feriados que não eram feriados de acordo com a vontade do Criador. Dias festivos, feriados ou descansos não eram de acordo com a vontade do Criador, como tem nos dias de hoje. Se você tiver dificuldade para entender isso, você volta um pouquinho o vídeo depois para compreender, você que está nos vendo, né? Eu gostaria que você compreendesse bem esse assunto e que você entendesse também que nós não estamos aqui julgando. Nós temos maturidade suficiente para trazer esses assuntos em pauta e para trazer a oportunidade de conhecimento para quem nos assiste. Embora nós não tenhamos condições de julgar ninguém, nós estamos mostrando aqui quando iniciou a Páscoa cristã, quando que foi dada a ordem para celebrar todos os domingos a partir do equinócio de primavera, certo? Todos os domingos após a lua cheia que ocorre após o equinócio. Então nós mostramos aqui que é por ordem do Concílio de Nicéia, dentro do cristianismo. Nós não estamos dizendo o que é certo ou o que é errado, nós estamos mostrando a origem da fé, a origem dessa estrutura. E estamos mostrando que já a judaica, como nós havíamos dito em outros vídeos, que depois da destruição do templo construído por Salomão, dentro do contexto histórico, nós encontramos Antíoco trazendo um sacerdócio judaico, como que eu posso dizer, grego, com essa mudança no calendário. Então o judeu já naquela época celebrava a Páscoa separada da Páscoa hebreia, tá certo? Então é essas colocações que nós estamos fazendo. Se você acha por bem celebrar a Páscoa cristã, fique à vontade. Celebrar a Páscoa judaica, fique à vontade também. Ou se você quiser celebrar a Páscoa hebreia, você pode nos acompanhar aqui que nós vamos orientar dentro da Escritura e mostrar para você a origem dela e como que tudo começou. E é imperdível esses detalhes que nós vamos mostrar para você a partir de agora. Eu quero que você leia conosco, acompanhe a leitura. A Mariane fará aqui uma parte de um livro que faz parte da literatura de Qumran. E já é antiga essa literatura, segundo os historiadores, e eu quero que você acompanhe a leitura conosco. O livro é o livro de Jubileus, e nós vamos ler o capítulo 17. A Mariane fará a leitura a partir do verso 15. No dia 12 do primeiro mês, do primeiro ano do 7º septênio deste jubileu, houve uma voz nos céus, a propósito de Abraão, como ele era fiel em tudo o que o Criador lhe dizia, de como o Criador o amava, porque em todas as calamidades ele era fiel. Veio o príncipe Mastema e disse ao Criador: Eis Abraão ama o seu filho Isaque e compraze-se nele mais que em tudo. Disse-lhe que ofereça em sacrifício sobre o altar e verás que executa esta ordem e saberás se ele é fiel em tudo aquilo que o provas. O Criador disse a Abraão: Abraão, disse-lhe, eis-me aqui. O Criador disse: Toma Isaque, o teu filho que amas, e vai à terra elevada. Oferece o holocausto num dos montes que eu te indicar. Levantou-se de manhã cedo, à alva, carregou o seu asno, tomou consigo 2 dos seus servos e o filho Isaque.
rachou a lenha do sacrifício e dirigiu-se ao terceiro dia para o lugar e observou de longe. Você vai notar aqui um princípio de contagem de tempo no dia 12 do primeiro mês, certo? O primeiro mês a partir do calendário hebreu. Nós já mostramos aqui, apresentamos o calendário, também em hebreu. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar no card aqui para você conhecer depois, no finalzinho desse vídeo, para você acompanhar essa orientação, essa estrutura do calendário do Criador. Mas eu quero que você perceba que ele chegou, ele ouviu a orientação do Criador no dia 12, né? Dia 13, dia 14 e dia 15. Depois, no terceiro dia, aqui é bem claro o texto dizendo: então no 15º dia do primeiro mês, Abraão estava lá no monte com seu filho Isaque. E nós vamos ver o que acontece em seguida. Capítulo 18, o verso 8. Construiu o altar, pôs lenha em cima, amarrou seu filho, pô-lo sobre a lenha que estava sobre o altar e estendeu a mão para agarrar o cutelo para matar Isaque. Eu estava diante dele, diante do príncipe Mastema, e o Criador disse: diz-lhe que não levante a mão sobre a criança e que não faça qualquer mal contra ele, pois eu sei que ele é temente ao Criador. Você sabe que ele então não imolou o filho. O Criador deu a orientação a ele, preparou um cordeiro. Né? Satanás ou Mastema ficou chateado, com certeza, né? Embaraçado com a situação ali de ver aquilo tudo. E agora você vai entender o porquê da Páscoa. E Abraão chamou aquele lugar, o Criador viu, para que aquele monte de Sião se chamasse o Criador viu. E logo que nós aparecemos a falar-lhe em nome do Criador, o Criador chamou Abraão pelo nome numa segunda vez do céu. Então, agora vai ter um diálogo, o Criador abençoa Abraão e nós vamos ver algo estabelecido aqui, bem colocado para a posteridade, para a sua descendência. Pode continuar lendo aqui, Mariane? E disse o Criador: porque seguiste esta ordem e não me negaste teu filho, primogênito que amas, juro sobre minha cabeça que bem dizer te bendirei e multiplicarei os teus descendentes como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. E os teus descendentes herdarão os países dos seus inimigos. E na tua posteridade serão benditos todos os povos da terra, pois escutaste a minha palavra e demonstrastes a todos que me és fiel em tudo o que vos digo. Vá em paz. Abraão foi ter com seus servos, partiram e dirigiram-se em conjunto para Bersabeia, e Abraão fixou a morada junto ao poço do juramento. E fez esta festa cada ano por 7 dias em alegria, e chamou-lhe a festa do Criador, em conformidade com os 7 dias em que tinha ido e tinha voltado em paz. E assim está escrito e estabelecido nas tábuas dos céus a propósito de Israel e da sua equipe, no que respeita o cumprimento desta festa durante 7 dias em alegria. São 7 dias de ázimo. Então Abraão dá origem à Páscoa, né? A partir do dia 15. A partir do dia 15, exatamente como temos apresentado aqui, encontrado na literatura de Qumran e dentro do contexto escriturístico, como está lá em Levíticos 23 e em Êxodo, repetido para o povo que sai do Egito, ali parte no 15º dia. Então eu quero que você compreenda que não é por vontade de nenhum concílio de Nicéia, não é por vontade de nenhuma estrutura judaica que possa ser mudado ou feito uma data para o dia da Páscoa. É porque um homem que aceitou o chamado do Criador, posicionou-se nesse dia em relação ao Criador e fora escrito nas tábuas celestes e colocado para toda a estirpe dele. Então é por isso que a data tem que ser exatamente essa. Aqui nós vamos encontrar também uma outra orientação dita no capítulo 48, no verso 15. Nos dias 14, 15, 16, 17 e 18, o príncipe Mastema esteve ligado e fechado atrás dos filhos de Israel para que não fizesse mal aos filhos de Israel. E o dia 19 nós os soltamos para que fossem em ajuda dos egípcios e estes seguissem os filhos de Israel.
Então, você vai ver aqui que Satanás é preso durante o período em que ocorre a celebração da Páscoa, também lá no Egito, né? Você vai perceber... Ah, você quer que volte aqui? Sim, aqui fala, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18, Satanás esteve fechado. Ou seja, 14, né, é o dia da preparação do cordeiro, ok? Foi o dia que eles precisaram preparar, então Satanás esteve cerrado, fechado, né? Dia 15, 16, 17, 18. 18, de acordo com a contagem, seria sábado do sétimo dia, seria o sétimo dia semanal. E ele só foi tirado dessa prisão a partir do dia 19, ou seja, já tinha passado o descanso semanal, né? Seria o primeiro dia da semana, e ele foi solto e foi até aos egípcios para que seguisse os filhos de Israel. Na margem do mar, né? Isso. Então, por esses dias aí, né, que na verdade eram dias santos, vamos dizer assim, né, de contagem dentro do calendário, Satanás esteve preso para que não atrapalhassem a saída dos filhos de Israel do Egito. No dia 15, nós o ligamos ou, né, Rogério? Cercou, né? Fez tipo um cerco, né? Prendeu, no caso. Nós ligamos para que não causasse mal aos filhos de Israel no dia em que pediriam aos egípcios vestes e objetos de ouro, de prata, de ferro, de forma que eles, dado que os egípcios os tinham dominado com opressão, depredassem os egípcios em vez de serem sujeitos. E de tal modo, nós não fizemos sair os filhos de Israel nus do Egito. Então esse aqui, no dia 15, é o dia que eles saem do Egito. Isso. E levando todo, né, os tesouros, né, a riqueza, né? Agora aqui vem a ordem. Você entendeu a origem da Páscoa lá com Abraão, oferecendo o filho e sendo preparado pelo Criador um substituto, um cordeiro substituto para substituir o filho dele. Então você entende. E agora lá, com a descendência, o Criador prepara uma ceia para eles, e no período noturno, e aqui vem trazendo a orientação no capítulo 49, no verso 1 do livro de Jubileus. Recorda-te das ordens que o Criador te deu a propósito da Páscoa, que tu faças a seu tempo no dia 14 do primeiro mês, que tu degoles um cordeiro antes da tarde, para que o comam de noite, quando é a tarde do dia 15, pelo pôr do sol, porque esse dia é a primeira festa, a primeira Páscoa. Exato. Tem a segunda Páscoa, né? A gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Isso. Que ocorre no segundo mês. A segunda Páscoa é uma oportunidade para quem não pôde celebrar a primeira. Não pôde celebrar a primeira, né? Então tem condição para se fazer a segunda Páscoa. Então, aqui há alguma dificuldade, a gente percebe uma dificuldade de tradução por causa da situação seguinte. A parte noturna é a parte, é o horário, né? Aqui vem falando ainda que a parte noturna é a tarde do 15, né? Que seria ali entre os dois pôr do sol. Depois nós vamos fazer a leitura da Bíblia, você vai compreender melhor esse contexto aqui. Nós vamos seguir, você vai compreender melhor. Capítulo 49, o verso 10 em diante, Mariane. De forma que sejam os filhos de Israel a virem a fazer a Páscoa no dia estabelecido, no dia 14 do primeiro mês, na véspera, desde a terceira parte do dia até a terceira parte da noite. Pois 2 partes do dia são dadas à luz e uma parte à tarde, isto é, em que o Criador ordenou que tu a faças a meio da véspera, e não seja o cordeiro, matança em todas as horas de luz, mas no tempo próximo das vésperas, e coma-se de noite, até a terceira parte da noite. E o que restar de toda a sua carne depois da terceira parte da noite seja queimado de novo. Se você for ler Êxodo, você vai ver que é a mesma orientação dada para Moisés lá, para orientar o povo. Exato.
você vê que o texto aqui conduz para que esse cordeiro seja morto, findando ali a tarde, né? Findando a tarde já no horário do crepúsculo. O verso 15. Também tu ordena aos filhos de Israel que faça a Páscoa a seu tempo, cada ano, uma vez ao ano, no dia fixado. É um dia fixado já dentro do contexto escriturístico. O que diz Êxodo, Mariane, no capítulo 12, no verso 2? Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Verso 6. Guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará entre os 2 anoitecer. Exatamente. Então, você vê que a ordem está em Êxodo já, repetindo, conforme nós lemos ali nos achados de Qumran. Levíticos 23, verso 5, Mariane. No mês primeiro, aos 14 do mês, entre os 2 anoitecer, é a Páscoa do Criador. Exatamente, a ordem está em Levítico, então a Páscoa tem um dia marcado e um horário marcado. E se você recordar, na leitura que nós fizemos acima, você vai perceber que é exatamente no horário que o Cordeiro, segundo os evangelhos, o Cordeiro celebrou a Páscoa segundo os evangelhos também. Deuteronômio 16, o verso 1, Mariane. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Criador, teu pai, porque no mês de Abibe o Criador te tirou do Egito de noite. Exato. Então, naquele dia, né, o pessoal que fala, mas a Páscoa, o dia 12 horas e tudo mais. Não, gente, olha, isso já deu, né? Dá pra gente ter uma ideia aqui. Viramos a página já. Verso 6. Senão no lugar que escolher o Criador para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa ao crepúsculo, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia é solene assembleia ao Criador, nenhum trabalho farás nele. Por que que isso foi escolhido dessa forma? Porque é o compromisso feito lá por Abraão. É repetido para a descendência dele, é um pacto, foi escrito nas tábuas celestes para que o povo repetisse após as gerações. Agora, o que diz 1 Coríntios? O pessoal perguntou, né, durante essa semana, Rogério, é sinal do que essa Páscoa? Né? O que esse cordeiro representa? Nós estamos fazendo a leitura aqui do que nós temos escrito, tá certo? Você próprio pode tirar as suas conclusões dentro do contexto todo. Mas o que está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1? Geralmente é ouvido que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios é nomeada, a tal ponto como alguém possuir a esposa do seu pai. Olha, o contexto aqui começa assim, tá bom? Eu quero que você compreenda que existe algumas interpretações a respeito de Paulo. Nós estamos trazendo à pauta aqui o que ele escreveu, tá certo? Longe de dizer assim, porque o pessoal gosta muito de dizer, não, Paulo reprovou a lei, diz que a partir do Cristo, vamos colocar assim para todos compreenderem, a lei foi revogada, que não há mais necessidade. Note você que nós não pensamos com essa ingenuidade aqui não. Tá? Nós não somos ingênuos a tal ponto de perceber que em um momento o Criador dá a ordem, em nenhum outro momento ele dá a ordem, apenas existem suposições a partir de cartas escritas de Paulo ou qualquer outro dentro do que eles chamam de Novo Testamento. Mas não existe uma ordem vinda e dada pelo Criador para ser transmitida pelo profeta, seja ele Paulo ou qualquer outro, dizendo assim, pessoal, a partir de hoje não precisa mais. Todas as vezes que o Criador dá uma ordem, ele é específico, ele é direto, certo? E as ordens dele são um fato. Agora, cartas de conselho como esta daqui, o que nós podemos dizer? Cada um chega à sua conclusão. Mas o que está escrito ali, Mariane, no verso 7? Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque também o ungido, a nossa Páscoa, foi sacrificado para benefício e em lugar de nós. Por isso observemos a festa, não com fermento velho,
nem com o fermento da malignidade e da impiedade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O pessoal usa aqui para falar, olha, né, Paulo tá falando aqui de um fermento novo, que precisa de se observar essa festa, né? Por isso que nós guardamos, por isso que nós celebramos no domingo e tudo mais. Olha, nós mostramos quem que colocou a lei de onde, certo? O pessoal pega o gancho lá do Concílio de Nicéia e mais essa carta de conselho de Paulo, que ele não diz para trocar o dia, não existe isso aqui, né? Apenas há um conselho. Ele fala que Cristo é o Cordeiro, né? Mencionado aqui no texto, mas é uma carta de conselho de Paulo. O que diz Mariane ainda? João capítulo 1, verso 26. O que João disse quando ele viu o Cordeiro? Verso 29. 29, perdão. No dia seguinte, João vê o Messias vindo para ele e diz: Eis o Cordeiro do Criador, aquele que está tirando o pecado do mundo. Exato. Então você tem aqui uma representação, uma forma descrita no Evangelho de João a respeito desse Cordeiro, certo? Eu queria que você compreendesse, fizesse uma reflexão bem ampla, vamos parar aqui em João, desse contexto que nós estamos apresentando aqui, chamado de Páscoa, né? Algumas pessoas nos perguntaram: vocês comem o cordeiro? Não, nós não comemos mais o cordeiro. Nós nunca comemos. Nós não achamos necessário comer o cordeiro, justamente porque nós entendemos o real significado de toda essa estrutura e a importância de ter um templo. Se você não percebeu, lá atrás nós fizemos a leitura do Criador dizendo assim: olha, quando vocês forem comer, eu vou indicar o local sagrado para que vocês possam celebrar a Páscoa. Então, você vai perceber que há uma discrepância daquela ordem para a ordem dada pelo próprio Cordeiro posteriormente, ou seja, o Messias dado depois, né? Você percebe que ele não diz para os discípulos: olha, nós vamos comer o cordeiro lá no templo, porque existia o segundo templo naquela época. O Messias diz assim: não, vocês vão no lugar, preparem um lugar assim. Por que ele não foi comer no templo? Porque a comemoração já era diferente naquela época. É simples de compreender isso. Então, você tem agora um esboço do horário da Páscoa, dado pelas orientações escriturísticas, tanto a literatura de Qumran quanto a literatura bíblica. Você tem um esboço da literatura deixada historicamente, falando sobre a modificação da data da Páscoa feita pelos romanos, né, no Concílio de Nicéia, pelos bispos romanos. E você tem também o esboço que a gente vem apresentando aqui já há tempo, que fizemos um resumão aqui para você compreender melhor, do contexto judaico, da celebração judaica, né? Então, agora você pode tirar a sua própria conclusão e entender o significado real da Páscoa, o horário de celebrar ela corretamente. Por que ficou esse horário? Bom, E a data, né? Abraão fez cumprir a promessa lá atrás, a data foi marcada. O horário por quê? Porque foi exatamente nesse horário, na parte noturna, que fora separado os primogênitos dos filhos dos hebreus, da descendência de Abraão. Exatamente como foi dito aqui. Eu espero que você tenha compreendido. E a Páscoa é o comer do cordeiro. Exato. Né? No caso, na época que eles celebravam, né, que os filhos de Israel celebravam, era o comer do cordeiro. O que nós celebramos aqui em casa? Nós usamos uma erva amarga, né? Achamos por bem usar a erva amarga. Nós utilizamos um pão sem fermento. Amanhã, no ponto de vista, vou colocar assim para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, amanhã de manhã, para nós que já é hoje, né? Por que já é hoje? Nós acreditamos conforme o contexto escriturístico. Apareceu a primeira estrela, nós já estamos dentro do terceiro dia da semana, que seria a terça-feira, portanto o 14º dia. Amanhã, de manhã, você vai... Ao amanhecer. Ao amanhecer, assim seria a palavra.
já é, como agora, o 14º dia. E ao crepúsculo da tarde desse período que segue, nós vamos ter as horas sagradas para nós, né? Nós chegamos a essa conclusão mediante a leitura e mediante as observações, que será o dia da Páscoa, certo? Que irá iniciar após o aparecimento da primeira estrela. Nós não vamos preparar o cordeiro, já mencionamos aqui. O que nós teremos em nossa mesa então? O suco de uva, né, mencionado lá no Evangelho, nós acreditamos no cordeiro, inclusive que ele já reina. E nós vamos usar o ázimo, o pão sem fermento. Nós retiramos o fermento da casa amanhã, todo o fermento, né? Hoje, né, na parte clara, nós já iremos retirar todo o fermento da casa e durante esses 7 dias nós iremos celebrar conforme está descrito até o 3º dia da semana que vem, certo? Aí amanhã seria um descanso, o 15º dia, e na próxima terça-feira, a partir da segunda, quando escurece, e 21º dia do mês. Aparece a primeira estrela, é o último dia de Asmo, é considerado na literatura também um dia festivo ou um descanso, como está descrito em Levíticos 23. Eu espero que você tenha compreendido. Nós vamos falar sobre esses detalhes depois no próximo vídeo. Qualquer dúvida nós estaremos à disposição. Esse vídeo foi próprio exatamente para falar sobre os horários designados pelo Criador, o horário designado pelos judeus e os horários designados também pelos romanos. Espero que tenha sido bem compreendido o vídeo. Nós vamos ficando por aqui. Eu deixo um forte abraço a você. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos.